10 de março de 2001. Vem aí o segundo turno do Campeonato Carioca. 11 clubes atrás de um sonho: vencer a Taça Rio e encarar o Flamengo na final. Olá, boa tarde. E o Flamengo animadíssimo avisa: se bobearem, engole o segundo turno e tchau, tchau final. Tudo pelo Tri, tudo por você. Cruzeiro e Atlético no limite da rivalidade. E as estrangeiras boas de terra e mar já estão em Santos para o Fest Triathlon. Traumatizado com a repentina fama de nadar e morrer na praia, o Flu se reforça e contrata o meio-campo Ramon do Atlético Mineiro. Ele tem 28 anos e foi campeão da Libertadores pelo Vasco em 98. Flamengo e Bangu jogam à tarde no Maracanã, abrindo o segundo turno. O time de Moça Bonita é só inspiração. Futebol, a arte de ouvir. A gente todo dia tem uma liçãozinha para aprender no futebol. As palavras do professor Miguel têm força. Todos atentos, ninguém pisca. O Bangu esteve muito mal no primeiro turno. Nenhuma vitória em 5 partidas. Infelizmente, nós não conseguimos a nossa vitória ainda. Apesar de boas apresentações, nosso time não mostrou ainda em resultados o que a gente pode fazer dentro de campo. Espíndola e Bruno são os atacantes. Será deles a responsabilidade de mudar a imagem de um time que só balançou a rede 4 vezes. Não precisa fazer cara feia. O futebol também pode ser a arte de observar. Assim que terminou a Taça Guanabara, o técnico Miguel ganhou um reforço. É bem verdade que Ronaldinho Gaúcho não vai entrar em campo, mas o craque já deu a sua contribuição ao Bangu. Antes de se apresentar à seleção, o ex-jogador do Grêmio ficou treinando no clube. Observando já os melhores jogadores, você tenta tirar proveito da qualidade de cada um. E pena que não está jogando do nosso lado. Então hoje, faça do futebol a arte de imitar. E que venha o Flamengo. Roda, eles fazem o aquecimento brincando e o trabalho vai rolando entre risos e gargalhadas. O Flamengo é conhecido pelo clima descontraído nos treinos e essa foi uma semana feliz. O time aparentemente não tem do que se queixar. Finalmente estou feliz muito. A felicidade de Petkovic é o retorno ao gramado. A alegria de Edilson é a boa volta para casa. Fiz o melhor possível para poder jogar e me firmar na seleção. Para manter a boa fase, Zagallo entra com o pé direito, mas nem tudo é festa. A gripe pegou o Zagallo e as contusões derrubaram quase metade do time. O técnico tem razões para não sorrir e nem fazer a alegria dos jornalistas contando quem vai jogar com o Edilson no ataque. Na hora vocês vão ver, pô. Não há um problema. Eu só estou escondendo porque eu gosto de esconder as coisas. É bom, pô. Reinaldo treinou com disposição de sobra. Coitado do zagueiro Max. O coletivo não foi brincadeira também para Roma e Adriano. Só um dos 3 vai começar jogando e vai ser o último a sorrir. Que mistério, hein, Zagallo? A estreia do campeão da Taça Guanabara você assiste aqui na Globo às 4 da tarde. Em instantes, morre uma lenda do basquete brasileiro. Jogão em Ribeirão. A partida só foi definida na prorrogação, com um cestão. Você precisa de uma marca de pneu que tenha mais de 100 anos de alta tecnologia, que tenha criado o primeiro pneu para automóvel e o pneu com aço, e também criado e trazido para a Fórmula 1 o pneu radial. Você precisa de Michelin, um pneu que tem história para contar, mesmo que você também tenha. Michelin, tecnologia que roda o mundo. Quem conhece, usa Michelin. Esta segunda, estreia a nova novela das 6, Estrela Guia. 800 candidatos de quase todo o país e apenas 15 vagas. É um vestibular? Não. É a chamada peneira, que não acontece só no futebol. É o vôlei paulista atrás de futuros campeões. Por enquanto, eles são desconhecidos. Amanhã
podem ser o futuro do vôlei. Ser reconhecido dentro do voleibol é algo que quem joga é o seu maior sonho. Eles nunca se viram e hoje dividem o mesmo sentimento. Coração na mão, né? Disposto a fazer tudo, né? Para poder ter uma oportunidade aqui. Saí de Curitiba às 11h30 da noite tremendo e ainda estou tremendo até agora. Foi assim com este atleta. Em 93, Gustavo viveu a mesma sensação desses garotos, o medo. O começo foi bastante difícil para mim, né? A chegada principalmente. Eu vim de Passo Fundo, peguei 15 horas de ônibus. Cheguei aqui vendo aquela multidão que tinha. Realmente eu fiquei bastante nervoso, mas vi que era o que eu queria e fui atrás, né? Ele virou atleta, virou ídolo. Histórias que acontecem quando menos se espera. Há 10 anos, Joel participou da peneira. Não estava nervoso porque, na verdade, eu não tinha planos em ser jogador de voleibol. Eu vim para ver qual era e acabei me tornando jogador. Os meninos estão sendo olhados, profundamente analisados. A gente se preocupa muito mais com o biotipo, com o porte do atleta, né? Se ele é alto, se ele é magro, longilíneo. Fica bem mais fácil de você ensinar voleibol para esses garotos que são jovens, né? E até a equipe adulta, eles terão tempo aí de poder desenvolver o seu potencial no voleibol e, quem sabe, integrar a nossa equipe adulta e até a seleção brasileira. As tetracampeãs Adriana Biar e Shelda estão fora da disputa da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Curitiba. Elas venceram o primeiro jogo, mas a Adriana Biar sentiu uma forte dor nas costas e a dupla abandonou a competição. O Ribeirão Preto vence o Uberlândia e lidera o Brasileiro Masculino de Basquete. O que se viu foi um jogão. Os dois times estavam dispostos a tudo, menos a se render para o inimigo. Jogo parelho, que foi ganhando em emoção a cada segundo. Os donos da casa venceram o primeiro tempo por 4 pontos de vantagem. Mas os erros passaram a ser frequentes. O Uberlândia agradeceu e chegou a abrir 8 pontos de vantagem, até a virada no placar. Com o time embalado, ninguém segurou a dupla Alex e Renato. Mas a 3 segundos de zerar o cronômetro, Mark Brown fez uma cesta incrível de 3 pontos e empatou o jogo, 87-87. Na prorrogação, o jogo ficou ainda mais tenso, disputado como se fosse uma final. Um duelo digno de líderes do campeonato. Uberlândia brigou de igual para igual com o jovem time da casa, até Mark Brown fazer a 5ª falta e ser eliminado do jogo. Aí o caminho ficou mais fácil para o adversário. E Renato, cestinha do jogo com 40 pontos, coroou a bela atuação com um grande finale. Ribeirão Preto 108, Uberlândia 101. As adversárias do Brasil no Desafio das Américas de Fast Triathlon aproveitaram a folga para curtir o jeito torto de Santos. O Esporte Espetacular mostra amanhã ao vivo o corre-corre, o nada-nada e o pedala-pedala destas super mulheres. As brasileiras estão em casa. Mariano Rata, Sandra Soldan, Carla Moreno e Gisele Bertucci. Um passeio pela praia, água de coco e bate-papo à beira-mar. As estrangeiras, atletas turistas. Enquanto não chega a hora de trabalhar, o dia é só divertido e muito divertido. Começando com a aventura da caça ao tatuí, aqueles bichinhos que se escondem na areia. Foi uma derrota. Elas continuaram o tour por Santos e os prédios tortos da orla fizeram o maior sucesso. Por que ir para a Itália se aqui existem umas 10 torres de Pisa? Eu nunca vi nada igual. Na Argentina, não existe uma arquitetura assim. A paisagem, o mar fica para trás. As fotos são dos tortinhos e das tortinhas. Dos prédios tortos elas nunca tinham ouvido falar, mas... You mean Pelé? Pelé. Of course, Pelé. Esse não tem jeito. Todo mundo, com certeza, já ouviu falar um dia. É o único jogador de futebol que eu já ouvi falar. É o melhor da história, não é? Pelé é amado por todas, quase todas. Claro, as argentinas teimam em discordar. Na Argentina sou Maradona até a morte, aqui sou um pouco mais cautelosa. Uma visita aos tempos de glória do Santos, fotos do craque com as craques. Foi assim o dia de folga, cheio de novidades, cheio de risadas. Amanhã, as integrantes desse grupo de animadas turistas vão se transformar em adversárias, em mulheres com uma arquitetura perfeita, medindo força e velocidade para ver quem é
a Pelé do triatlo. Uma viagem a Cuba. Você vai saber o esporte que faz a cabeça da criançada da ilha. E no Rio, os garotos da maior favela do Brasil trocam a rua pelo campinho de terra batida. Brincam e sonham. Meu sonho é ser um jogador de futebol. Sabe aqueles lances que parecem de circo? Especialistas vão tentar repeti-los. É cada mico, show de saúde. A estrela de TV que encontrou no esporte a força para vencer uma doença terrível. Kaká, o herói da conquista do Rio-São Paulo, é o novo queridinho da torcida tricolor. A feminina, claro. O Esporte Espetacular é domingo, a partir das 9 da manhã. Quer assistir a Copa Davis em Florianópolis e não comprou ingresso ainda? Já era. Estão esgotados. Casa cheíssima para Brasil e Austrália no início de abril. O Brasil perde um dos principais nomes do basquete. Por causa de uma insuficiência múltipla dos órgãos, morreu nesta madrugada, no Rio de Janeiro, aos 76 anos, Zenide Azevedo, mais conhecido como Algodão. Ele jogou no Flamengo e com a seleção brasileira conquistou o bicampeonato mundial em 59 e 63, além de 2 medalhas de bronze nas Olimpíadas de 48 em Londres e 60 em Roma. Há 4 anos, Algodão virou nome de um moderno ginásio do Complexo Esportivo Miésimo da Silva, no Rio. Na cidade de Trondheim, na Noruega, o polonês Adam Malis, de 23 anos, foi a grande sensação do Campeonato Mundial de Esqui. No salto que lhe deu o título por antecipação, Malis alcançou 138,5 metros. Pulos também em Lisboa, no Mundial de Atletismo em estádio coberto. E uma surpresa no salto triplo. O italiano Paolo Camossi marcou 17,32 metros e superou o campeão olímpico, o britânico Jonathan Edwards, que saltou 6 centímetros a menos. Os brasileiros não foram nada bem na primeira etapa do Campeonato Mundial de Lisboa. Os 4 representantes do país não passaram das eliminatórias de ontem. Apesar de ter sido eliminada nos 60 metros com barreira, Maureen Riga-Maggi é a única atleta que ainda participa da competição. Ela disputa hoje a final do salto em distância. Daqui a pouquinho, a crise que não acaba no Corinthians. E antes da semifinal do torneio Sul Minas, Cruzeiro e Atlético brincam de No Limite. Desafio das Américas de Fast Triatlo. Oferecimento Loteria Instantânea, a rapidinha da Caixa para você raspar e ganhar. Correios, preencha o endereço corretamente, seu carteiro agradece. E Coca-Cola, verão pra curtir. Terminou agora há pouco a primeira semifinal da Taça Brasil de Futsal em Fortaleza. Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, contra o Banespa de São Paulo. Vamos aos gols. Depois da tabela, Vinícius marca o primeiro do Carlos Barbosa. Falcão faz um belo passe para Pelé empatar. O Carlos Barbosa marca mais um com Pablo. No último minuto, Serjão empata para a equipe de Sampa. Na prorrogação, Barbosa foi melhor, venceu por 6-3 e está na final. Na outra semifinal, o atual campeão Vasco joga contra o Sumov. A partida é daqui a pouquinho. No Atlético Paranaense, a palavra da moda é liderança. E que liderança! O Atlético Paranaense é líder do campeonato estadual. Perdeu apenas uma partida, os outros 6 jogos venceu. Além disso, tem o artilheiro da competição e o ataque mais positivo. Mas tudo isso não é o suficiente para deixar o técnico do Atlético satisfeito. Para o exigente Carpegiani, falta muito para o ideal. Nós estamos no progresso. Acho que nós sempre vamos ter que aprender alguma coisa, né? E é durante os treinos que ele mesmo tenta ensinar. Não para um segundo, joga junto, fala, gesticula. Moleza acho que não existe para ele, mas isso é importante também. E não tem mesmo. Repare que o tempo vai fechando. O treino continua. A água cai, nada de parar.
A chuva aperta e o comandante não está nem aí. Ainda tem humor para, no final, tirar um sarrinho de quem sofre com o problema. É bonito isso, olha aqui como tá bonito. Pode filmar aqui a camisa dele. Tá bonito, é que nós pegou a chuva no final do treino, tá no final. E muitas vezes você joga na chuva, tem que acostumar um pouquinho também. E treinar para ele significa trabalhar duro. Para ele não escapa, né? Sempre que o jogador está pensando em dar aquele migué, ele sempre está de olho. Então a gente, nos treinamentos, tem que estar sempre esperto, né? Para que a gente possa sempre estar fazendo o melhor e nos jogos também procurar sempre estar vencendo. Pode até incomodar um pouco, mas todos sabem que com ele só existe este caminho para o sucesso. Caminho que, por enquanto, está indo na direção certa. Cowboy não é suficiente no Corinthians. É preciso a Liga da Justiça e mais uma penca de super-heróis para o time tentar sair da insistente crise e vencer a Internacional de Limeira. Uma longa conversa, um velho assunto. No Corinthians, o discurso é o mesmo. Há um mês, o time não vence. Para mudar essa história, só usando os mesmos personagens. O prazo para as inscrições no Campeonato Paulista está encerrado e por aqui tudo continua igual. No Corinthians, contratação só se for para a Copa do Brasil. Nós temos que recuperar a equipe e trabalhar com o elenco que nós temos. Para dar a volta por cima, o Corinthians deve ter o retorno de Luizão no ataque. Rogério está pronto para assumir a lateral. Pereira também veste a camisa de titular. Estamos na página número 11. 11 meses sem vencer fora de casa. E até agora não apareceu nenhum herói na história. Contra a Inter de Limeira, não faltam candidatos. Se eu me transformasse aí no Homem Invisível, acho que seria bom, né? Para surpreender o adversário, sem que a gente aparecesse. Gostaria de ser o Gavião, para que a gente possa dar voo certeiro para a gente buscar essa vitória. Unir todas as forças, né? E ter todas as qualidades do super-homem. Aí, Marcelinho, eles estão começando a adolescência, mas infelizmente o comportamento lembra muito os marmanjos, o mau comportamento. É o Brasileiro Sub-15 em São Paulo. A finalíssima é amanhã. O campeão garante vaga no Mundial de Clubes da categoria que acontece em julho na Alemanha. Eles acreditam num futuro promissor. Tem no rosto as marcas da adolescência e nos pés a esperança para a realização de um sonho. Jogar futebol, ainda mais numa Copa dessa. Profissional é o sonho de qualquer jogador aqui. Mas antes de se tornarem jogadores profissionais, eles têm que mostrar trabalho. E uma das oportunidades está aqui em São Paulo, onde está sendo disputado o Campeonato Brasileiro Sub-15. Nessa hora, a ingenuidade dos meninos fica fora de campo. Aos 15 anos, eles mostram que aprenderam até o que não deveriam. Mas com o bom futebol, Internacional, Vitória, Juventus e Corinthians se classificam para as semifinais. Procurar trabalhar, chegar na final e ser campeão. O Brasil empatou com o Paraguai em 2-2 no Sul-Americano Sub-17, que acontece em Arequipa, no Peru. Contra a Bolívia, domingo, a seleção precisa da vitória para se classificar e não depender de outros resultados do Grupo B. Atlético e Cruzeiro, Galo contra a Raposa. Hoje sai o Mineiro que enfrenta o Coritiba na final do torneio Sul-Minas. Antes de mais esse confronto de emoção sem limite, que tal uma brincadeira no limite? Na guerra pela sobrevivência. Na corrida pela superação. A busca da vitória contra tudo e contra todos. É preciso chegar no limite para ser o campeão. Eu consegui! Estão preparados para tudo. Estamos juntinhos, eles estão separados lá, eles têm que segurar a bronca lá. Que tudo tá lutando pro meu objetivo e quem sair com certeza vai estar torcendo pro outro. Até esse Cruzeiro, então com certeza a rivalidade até aqui nessa brincadeira.
Eu, Jefferson e o Jackson vão fazer muita diferença aí pela união. Os integrantes são identificados pelos uniformes e também por um amuleto. A cada etapa, um vai cair fora. Este ano, Atlético e Cruzeiro já se enfrentaram 2 vezes e aconteceram 2 empates. Mas aqui vai ter que sair um vencedor de qualquer jeito, porque no final só um vai sobreviver. A primeira etapa é dividida em 3 provas. O cabo de guerra é o primeiro desafio. Nós vamos partir do centro, vocês têm que puxar a corda até atingir o cone que está do lado de vocês, ok? Vai, Jefferson, caralho! Bora, puxa! Escorrega. Para se conhecer o primeiro eliminado, ainda faltam mais 2 provas. A próxima é a corrida com o ovo. É a chance para a equipe Raposa empatar. Não. Rodrigo e Jackson cruzam lado a lado, mas os dois deixam os ovos caírem. Aqui. Opa! Os dois caíram o ovo antes. Jefferson... Não, A competição até aqui está empatada. Uma vitória do Atlético, uma do Cruzeiro. Para se conhecer o primeiro eliminado, agora nós vamos para a piscina. Jefferson sai atrasado, mas logo toma a ponta. Do lado de fora, Marcos Paulo e Jackson já comemoram o triunfo. Mete a perna. Cada um vai votar para eliminar um companheiro. Eu vou eliminar o Alexandre porque enganou a gente na natação. O Jefferson está de parabéns pela natação. Foi bem. Ele que me eliminou, não foi os companheiros, não. Tô tirando já. A segunda etapa vai ser apenas uma partida de peteca. Pelo Atlético restam agora apenas Carlão e Rodrigão. Pelo lado do Cruzeiro vão jogar Marcos Paulo e Jackson. Aqui vai ser conhecido mais um eliminado de No Limite do Clássico. A equipe Galo reage. Numa melhor de 6 pontos, Rodrigão e Carlão fazem o dobro de pontos dos concorrentes. Fora. É a vez da equipe Raposa decidir quem sai. E agora? Eu vou ter no Jackson porque pelo físico dos dois lá do Atlético, com certeza a gente vai precisar muito de força física. Eu tô fora? Tudo bem. Agora restam apenas 2 em cada equipe. Vai, rapaziada. Corre. Opa, ei! A equipe Galo chega na frente, mas é desclassificada. E a equipe Raposa tem o direito de eliminar um concorrente. Vamos eliminar o Rodrigão ali, que tá, pelo jeito, já tá meio cansado. O Jefferson vai fazer final com o Carlão ali. Por que, Marcos? Eu já tô um pouco cansado, o Jefferson tá mais novo aí, tem mais fôlego para superar a equipe adversária. É agora! A gente perdeu a primeira, mas fomos em frente aí para conseguir o título. Na selva pela sobrevivência, o Cruzeiro levou a melhor. Agora resta saber quem vai chegar no limite daqui a pouco no Mineirão. Março na Globo. Até hoje, nenhuma mulher conseguiu fisgar o coração de Tony. Eu não pretendo me casar. Mas sua namorada, a charmosa Vanessa, vai fazer de tudo para ser a primeira. Se você ficar grávida dele, garanto que ele casa. Só que ela vai ter mais trabalho do que imagina, porque uma bela jovem pode atrapalhar os seus planos. Essa menina deve ter bicho de pé, carrapato, lombriga e caatinga. Nesta segunda, estreia de Ana Maria Moretson, a nova novela das 6, Estrela Guia.